Prontinho, pode iniciar. Pessoal, para mim é um prazer estar de volta aqui com vocês. Hoje nós vamos para a nossa terceira aula da matéria Pesquisa de Mercado e Avaliações de Imóveis. Para mim é sempre um prazer estar de novo aqui com vocês. E hoje nós vamos falar sobre métodos de avaliação de um imóvel, como se precifica um imóvel, né? Afinal de contas, a forma correta de se fazer isso, a gente vai ver que existem várias formas de se fazer uma precificação. Existem os métodos tradicionais, os métodos não tão tradicionais assim, porque tudo vai depender da realidade desse imóvel, a localização, se é bairro novo, se é para investimento, se é para locação ou não. Tudo isso vai influenciar no valor final do imóvel. Os métodos para identificar o custo do imóvel são de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a famosa ABNT, que é uma entidade privada que estabelece as normas para padronizar técnicas de produção no Brasil. Isso serve, a BNT tem tudo, né? Qualquer curso, TCC, você tem que seguir normas de BNT. Até para você olhar um imóvel, você segue técnicas e normas da BNT. Então, a BNT é responsável por estudar e propor formas de sistematizar processos acadêmicos, tecnológicos, industriais e de produção e serviços. E esses métodos são recomendados para a identificação do custo de todos os tipos de imóvel, conforme atesta a BNT em suas normas. A gente vai ver algumas dessas normas que precisam ser seguidas. Você não obrigatoriamente precisa seguir um método, mas algum desses métodos precisa ser seguido. Aqui a gente vai começar com a BNT, recomenda os seguintes métodos de avaliação de imóveis: método comparativo direto de dados de mercado, método de capitalização de renda, método involutivo, método evolutivo, método na quantificação do custo, método comparativo direto de custo. A gente vai ver agora cada um deles e como é que se aplica cada um desses métodos. Método comparativo direto de dados do mercado. O que é isso, afinal? É uma das abordagens mais utilizadas na avaliação de imóveis, especialmente para propriedades residenciais e comerciais. Aí, o que você vai fazer? Vai pegar um imóvel semelhante ao imóvel que você está curatelando, está lá cuidando desse imóvel. Você vai pegar, procurou sua imobiliária, você é corretor de imóveis, eu te procuro e falo, quero vender minha casa. Você, ok? O que você vai fazer? Vai vir na rua da minha casa, vai ver o meu imóvel, e vai ver se outras casas aparentemente parecidas com a minha, aqui na minha rua, estão para vender, qual que é o valor que elas estão à venda, ou as que já foram vendidas recentemente, qual foi o valor que foi vendido? Ou qual que é o valor da média dos imóveis no bairro que eu moro? Porque tudo isso influencia. Se você mora, por exemplo, seu imóvel está na área central da cidade, a gente vai ver isso mais à frente. Tem escola perto desse imóvel, tem padaria, tem hospital, tem comodidades de transporte, tem transporte público na rua, ou a pessoa vai ter que andar para ter acesso a esse transporte, tem praça nesse bairro, ou não tem. Tudo isso vai influenciar no valor do imóvel. E aí, o que você vai usar nesse método comparativo? Que é o mais utilizado? Isso daqui, gente, é para bairros já consolidados, bairros antigos. Esse método funciona muito bem. Mas esse método, por exemplo, não é muito
útil quando você é a primeira casa do bairro, só tem a sua casa no bairro, você é a primeira casa a ser vendida. Então, você vai comparar com o quê? Se nenhuma casa foi vendida. Então, esse método aqui não serve para você quando a gente está falando da mesma região, porque você vai ser o primeiro bairro a vender um imóvel. Então, vai ser usado outros tipos de análise daquela lista que a gente viu. Essa, a mais usada, é o que? O método comparativo. Você vai ver casas parecidas com a sua, na mesma região, no mesmo bairro, como elas foram vendidas, qual a característica dessas casas. E baseado nisso, você vai avaliar quanto vale esse imóvel. Então, o mais tradicional, método comparativo direto de dados de mercado. O método de capitalização de renda. Quando eu vou usar esse método para... Um minutinho, eu vou usar essa abordagem. É muito comum a avaliação de imóveis que geram renda, como propriedades comerciais. Aí, para você precificar, você pode levar em consideração o que a pessoa que está locando esse imóvel pode ter. É por isso que ele é usado em propriedades comerciais, residenciais alugadas e imóveis rurais. Por exemplo, o imóvel rural, a pessoa está arrendando ou vai locar e ela vai plantar ali. Ela vai ter um lucro, ou estima-se que ela tem um lucro, assim como propriedades comerciais, né? Se eu estou abrindo um comércio, se a minha propriedade fica numa área central, eu vou estimar que aquele comércio tem potencial de gerar lucro de tanto. E assim eu vou basear o valor do meu imóvel com a perspectiva, né, com a capitalização de renda que aquele espaço pode trazer para a pessoa que comprar esse imóvel ou quiser relocar esse imóvel. Método involutivo. O que seria esse método involutivo? Se baseia na ideia de que o valor do imóvel pode ser estimado considerando seu potencial de desenvolvimento e distância de uso. Ele analisa a viabilidade econômica do imóvel a partir do valor que ele pode gerar após ser alterado ou desenvolvido. Ou seja, aqui é mais ou menos parecido com a capitalização de renda, mas você vai basear no potencial que ele tem. Porque aqui, lembra que na capitalização de renda é para propriedades comerciais, residenciais alugadas, né? Aqui a gente vai vender esse imóvel, pode ser num bairro residencial. Aqui a gente pode começar a imaginar um bairro novo, que eu dei como exemplo, aqui não dá para usar um método comparativo, porque não tem casa nenhuma, tem um loteamento ali, e tem um loteamento, e eu fui a primeira pessoa a construir uma casa ali, aí tem a minha casa, aí dali 6 lotes para baixo também tem uma construção, está habitado por muitas pessoas. É um bairro novo. Mas aí, o que eu posso fazer na hora de avaliar esse imóvel? Eu posso considerar o potencial de desenvolvimento. Esse bairro vai ser um bairro de classe baixa? Vai ser um bairro de classe média alta? Vai ser um bairro de classe de renda alta? Porque tudo isso vai influenciar no valor. Eu posso usar o método involutivo porque eu estou projetando se os imóveis que serão construídos ali serão imóveis de baixo custo ou de alto custo. Porque isso tudo tem que ser considerado na hora de eu desenvolver um preço. Ou então, aqui, como foi bem dito, a mudança do uso.
Beleza, é um imóvel, esse meu imóvel é residencial, mas ele tem potencial para virar um imóvel comercial. O que é comum, por exemplo, você vê escritórios que são aqueles espaços originalmente eram residências. Eles foram projetados para serem residências, não foram projetados para serem comércios, escritórios. Mas teve uma mudança de uso. E esse potencial de mudança de uso, ela é levada em consideração na hora de você avaliar. Então, o método evolutivo. O método evolutivo é método de desenvolvimento, o método de valor em processos, é uma abordagem de avaliação que se concentra no potencial de desenvolvimento e valorização do imóvel ao longo do tempo. O que isso aqui está querendo dizer? Esse método ele é usado especialmente para propriedades que estão em processos de construção ou que têm um valor futuro esperado significativo devido às melhorias planejadas. Aqui a gente está tratando de imóveis que estão em construção e serão vendidos. Ah, não acabei a construção, mas eu comecei a construção. Como é que eu vou avaliar? Não vou ter dinheiro para terminar a construção, eu quero vender do jeito que está. Aí o corretor vai usar o método de avaliação, qual é? O método evolutivo, porque você vai ver o potencial quando aquele imóvel estiver terminado. A valorização que aquele imóvel pode ter ao longo do tempo, isso também tem que ser levado em consideração, baseando-se no método evolutivo. Um imóvel hoje ele vale R$ 200.000, mas a prefeitura dessa cidade tem um projeto de desenvolvimento para aquela área onde o imóvel está, e daqui a 5 anos, aquele imóvel vai estar super valorizada. Agora, a área onde esse imóvel está ainda não é tão valorizada, mas ao longo do tempo, ela tende a se valorizar. E tem que ser levado em consideração, principalmente quando a gente está tratando de imóveis em construções, que bairros ainda estão sendo construídos, que o bairro, quando ele ainda não está consolidado, as pessoas ainda não estão morando, é uma mera expectativa do que pode vir a ser, do que pode vir a ser. Pode ser um bairro de casas muito bem acabadas, casas de alto padrão, ou, ao longo do tempo, esse bairro, né, essas construções, podem sofrer uma desvalorização pelo redor. Se, por exemplo, porque não adianta, a gente vai ver isso ainda nessa aula, não adianta nada se você está, se o imóvel se encontra em uma região onde as pessoas são de classe média baixa ou de classe média alta, não adianta você construir um imóvel de R$ 1 milhão, porque ele não vai ter a valorização esperada. Sabe por quê? Porque o redor não colabora. E na hora que você vai avaliar um imóvel, você também, a gente vai ver isso mais à frente, tem que considerar toda a infraestrutura do bairro. Às vezes a sua casa é uma casa sensacional, mas se ela está num bairro que não é valorizado de acordo com o imóvel que você construiu, você vai ter prejuízo. Não adianta você fazer uma casa de alto padrão num bairro que não é de alto padrão, porque você vai levar prejuízo. Outro método que precisa ser considerado é o método de quantificação de custos. O que é esse método? Também conhecido como método de custo ou método de avaliação de custo, que é uma abordagem que determina o valor do imóvel com base no custo de sua reprodução ou substituição. Esse método ele é muito útil
em situações onde o imóvel não possui transações recentes no mercado, como em propriedades únicas, edificações históricas ou imóveis com características específicas. O que isso aqui quer dizer? Que quando você não tem nenhum dos outros métodos para se basear, aqui no exemplo de edificações históricas, um patrimônio tombado, ele tem um valor de mercado muito específico. Ele não pode ser comparado. Sabe por quê? Porque um patrimônio tombado, você não pode mexer na fachada da casa. Então, como é que você vai basear esse imóvel de edificação histórica, esse patrimônio tombado, para com um imóvel nas mesmas especificações que a pessoa que comprar, ela pode derrubar, ela pode fazer outra, ela pode fazer o que ela quiser. Um patrimônio histórico, não. Quem comprar tem que, obrigatoriamente, por lei, manter as características históricas desse imóvel. E, às vezes, a gente fala que é um elefante branco, porque quem comprar não vai ter a liberdade de fazer o que quiser com essa propriedade. Então, como é que você vai quantificar qual é o valor que você vai pôr nessa propriedade? Aí você usa o método de quantificação de custos, o custo médio para a construção histórica ou para a manutenção dessa edificação histórica, ou da propriedade única, porque só tem uma casa, você nunca vendeu esse imóvel e vai ser o primeiro imóvel a ser vendido, só tem essa casa no bairro, você construiu um loteamento, comprou um lote, no loteamento, foi a única casa construída, você vai vender baseado em quê? Na quantificação de custo. E também, né, no método evolutivo, aquilo que pode vir a se tornar esse bairro, mas você também vai usar o método de quantificação de custo. Quanto eu, de fato, gastei para construir esse imóvel? Tem que ser levado em consideração. Método comparativo direto de custo. O que é isso? É uma abordagem de avaliação de imóveis que utiliza dados do mercado para estimar o valor de um imóvel com base em propriedades semelhantes que foram vendidas ou alugadas recentemente. Esse método é utilizado especialmente para imóveis residenciais e comerciais, quando a disponibilidade de informações confiáveis sobre imóveis comparáveis. O que é isso? Esse bairro onde eu tenho imóvel já é consolidado, já é bem antigo, e, por exemplo, na minha imobiliária, vamos supor que você é corretor imobiliário, você tem uma imobiliária, e eu chego para vender o meu imóvel. Casas parecidas com a minha, nesse bairro, pelo menos umas 10. Você querendo ver porque todas as outras 10 foram vendidas, falei, esse corretor é bom, vou lá procurar ele. Você já tem um método comparativo direto de custo. Você sabe como avaliar esse imóvel, porque você vai avaliar esse imóvel com a perspectiva do valor do mercado de imóveis semelhantes. A minha casa tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma lavanderia e tem garagem para 2 quartos. Você vai comparar a minha casa com o quê? Com uma casa de 6 quartos? Não, você vai comparar com uma de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, a garagem, e aí eu vou colocar o mesmo preço? Não, mas a base vai ser a mesma. Não pode haver uma discrepância entre o valor de uma casa com a mesma característica com a outra. O que vai diferenciar o valor desse imóvel? Justamente o acabamento, né? É um acabamento mais fino. A minha casa, o piso é tradicional.
um piso normal, é antiderrapante. O piso da minha casa é um piso antiderrapante. Já o que foi vendido no mesmo bairro, o piso é porcelanato. Tem as mesmas especificações? Tem, mas a casa dessa pessoa tem mais valor de custo, direto de custo, maior que a minha, porque porcelanato custa mais caro do que um piso antiderrapante. Então, essas diferenças vocês vão pegar, mas só que a base, por exemplo, essa casa com porcelanato custou 150 mil. Beleza, eu vou tirar ali 30 mil, que é do porcelanato. Em minha casa não pode ser vendido por menos de 120 mil. Isso é um método comparativo de custo. Você pega casas do mesmo estilo, com a realidade do que você precisa, com o quê? Com a disponibilização de informações confiáveis. Ou então, eu nunca vendi casa desse bairro, mas tem mais 10 imobiliários na minha cidade, eu tenho um bom relacionamento com eles, eu vou lá, o preço de custos e a análise feita por eles. Vai comparar qual que esse imóvel foi vendido ou está sendo vendido no mercado, está sendo oferecido no mercado, e ficar baseado na média desse valor. Eu coloquei um método de quantificação do custo, utilizado para identificar o custo de reedificação de benfeitorias, pode ser apropriado pelo custo unitário básico de construção ou por orçamento com citações de fontes consultadas. Né? Edificação de custo pelo custo unitário básico, a BNT, exemplo, a construção de um prédio. A definição do objeto, isso aqui, gente, é um esboço de uma análise de avaliação, tá? Que vocês vão fazer quando vocês tornarem corretores, técnicos em transações imobiliárias, vocês vão ter habilidade técnica para prestar consultivo, a pessoa vai te procurar para avaliar um imóvel. Aqui a gente vai trazer o exemplo da avaliação de um prédio. Qual seria a avaliação desse prédio? Pelo método de quantificação de custo, utilizado para ver o que você gastou. Gastei X de cimento, X de mão de obra, X de equipamento. Aí eu pus aqui definição do objeto, da avaliação, construção de um prédio residencial de 10 andares. Os materiais. Eu vou gastar cimento, areia, tijolo, vou gastar vergalhões, eu vou gastar também mão de obra, pedreiro, ajudante, engenheiro, técnico de segurança do trabalho, porque a gente está falando de um prédio de 10 andares, então vai ter um técnico de segurança do trabalho. Eu vou precisar de equipamentos, andaime, de torneiras, tá? Tudo isso aqui tem que ser colocado na ponta caneta para você ter um custo médio de um apartamento ou do prédio. Custo indireto, as despesas administrativas e as despesas de supervisão. Tem que ser considerado o custo unitário básico, que é calculado pela soma dos custos diretos e indiretos dividido pela área construída. Então, o custo total direto foi de 500 mil reais. O custo total foi de 100 mil reais. Esse prédio tem a área de 1.000 metros quadrados. O custo total, então, como é que eu vou fazer o custo total? 500 mil foi o custo direto, mais o custo indireto. No total, eu gastei 600 mil. Então, como eu calculo o custo unitário básico? Vou pegar os 600 mil e dividir pela área
total do empreendimento. Foi construído, então, nesse exemplo, foi 1.000 metros. Ou seja, eu gastei R$ 600 por metro quadrado. No relatório, você apresentaria o custo unitário básico e detalharia os custos diretos e indiretos, conforme exigido nas normas da BNT. Então, você vai apresentar um relatório, você vai seguir todo esse passo a passo que ele te apresentou. O método que você vai usar, o que foi gasto, o que precisa fazer, quanto você vai gastar com funcionário, quais são os funcionários, o que é que você vai gastar de fato de mão de obra final, e aí, com isso, você tem o custo unitário básico, tem o custo do metro quadrado. Então, aqui no prédio de 10 andares, eu gastei R$ 600 por metro quadrado. O preenchimento dessa planilha deve ser de acordo com o modelo sugerido pela norma brasileira, que é a 12.721. A norma da BNT, ela estabelece diretrizes para a elaboração desse orçamento de obras, incluindo a apresentação dos custos de forma organizada. Então, para você saber como é que você tem que apresentar o seu relatório, é só consultar essa norma aqui, ok? A norma BNT, NBR 12721. Já vai ter todas as especificações. Aqui eu coloquei um modelinho da planilha, né, de como é que seria o custo para a gente fazer um imóvel, tá? Seria de custo direto e de indireto, parecido com aquele que a gente viu de um prédio, né? Aí aqui, vocês podem ter oportunidade, eu não vou falar aqui, porque senão não dá para a gente ver toda a matéria, mas quando vocês olharem o material, vocês podem olhar com calma esse exemplo aqui. O método comparativo de localização. Como é que se faz uma avaliação pelo método comparativo de localização? Se refere pela diferença de valores entre imóveis situados em locais distintos, uma vez que a amostragem possui discrepância relativa à localização. Agora há pouco eu falei para vocês, não adianta você construir um imóvel de R$ 1 milhão em um bairro considerado de classe baixa. Não adianta. Onde a renda socioeconômica daquele bairro é de pobre, não é classe média alta, é classe média baixa. É de pobreza a classe média baixa. Adianta eu ter uma casa de R$ 1 milhão? Não. Por quê? Porque vai ser observado nessa avaliação a localização. Para vocês, uma vez que a amostragem possui discrepâncias relativas à localização, a variação relativa pode ser referente ao polo urbano central ou polo urbano localizado. Os valores a serem estabelecidos podem ser obtidos ou pesquisados da seguinte maneira, por meio do valor fiscal estabelecido pela PVG, que é Planta de Valores da Prefeituras, para cobranças do valor do IPTU e do IPBI. Aqui, gente, fatores aplicáveis ao valor do terreno. As fórmulas de valor, os fatores previstos nessa norma são relacionados ao tratamento de pesquisa de mercado, ou seja, a comissão de transportar os valores estimados para a situação pragmática. A avaliação de terrenos, ela pode ser feita utilizando diferentes métodos, o método comparativo, o método de renda, o método de custo,
E também o método evolutivo, né? Porque você, como a gente viu, você vai projetar o valor futuro que esse terreno ainda terá. Porque vai ser construído um bairro, né? Então você pode projetar até mesmo o valor desse terreno. Uns métodos, eu coloquei um exemplo aqui, utilizando o método comparativo, que é um dos mais comuns, na hora de você vai avaliar um terreno. Você usa esse método comparativo, até porque é bem fácil, né? Você tem bases para isso. Não tem muita discrepância quanto a isso. Terrenos a ser avaliado aqui nesse exemplo é de 500 metros quadrados. Terrenos similares. O que você vai pegar como média de valores? Você vai pegar um terreno de 600 mil, ele foi vendido por 180 mil. Ó, 600 metros quadrados, ele foi vendido por 180 mil. Um terreno de 450 metros quadrados, ele foi vendido por 120 mil. Já um terreno de 700 metros quadrados, ele foi vendido por 210 mil reais. Ou seja, a gente tem uma média de valores. Lembrando que o nosso é de 500 metros quadrados, ou seja, ele está entre o terreno B, que é de 450, e o terreno A. O terreno C é o teto. Eu não posso vender um terreno de 500 mil por 210 mil. Por quê? Porque esse de 210 mil tem 700 metros quadrados e não 500. Como calcular, então, o preço por metros quadrados dos terrenos similares? O terreno A, que tem um custo, né, que foi anunciado por 180 mil, ele tem 600 metros quadrados. Aí você pega aí, divide, ou seja, 300 reais por metro quadrado. Já o terreno B, com 450 metros, ele foi avaliado no valor de R$ 276 por metro quadrado. E o terreno de 700 metros, ele foi avaliado com um custo de 300 reais o metro quadrado. Ou seja, aqui, o terreno de 600 metros quadrados e o de 700 metros quadrados tem o mesmo custo pelo metro quadrado. É de 300 reais o metro quadrado. Aí você vai pegar a média, porque você quer a média desses preços para você avaliar o seu imóvel. Pode ser o mais caro e o mais barato. Aí você vai pegar a média desses terrenos. No metro quadrado desses terrenos, que é 300, 266 e 300. Qual que é a média desses valores? Nem o mais barato e nem o mais caro, no caso de 300 reais. Você vai chegar num meio comum ali, que vai ser os 288 reais. Aí você vai avaliar, a avaliação pelo preço médio de área metro quadrado versus a área do terreno. Como é que você vai calcular? Os 288 reais, que é o preço médio que a gente chegou, se baseando em 3 terrenos, versus a área total do terreno, que é 500 metros quadrados. A gente vai chegar num valor estimado de, então, 144 mil reais. Ou seja, se você for usar um método comparativo de 3 terrenos, 400, 500 e 700, fazer o cálculo do valor que eles estão sendo comercializados, você chega numa média de valor. Aí a gente pode até voltar aqui, ó. Muito de 450 metros está 120 mil. Já o de 500 metros está 144 mil. Você vê que a discrepância, porque você vai comprar 50 metros quadrados a mais, não é tão grande. Você vai pagar cerca de 24 mil reais a mais para ter 50 metros quadrados. Ou seja, é uma média de valor razoável. Aqui, aí para você ter mais 100 metros quadrados, você vai pagar
quase que 30, né? 30, 30 não, 40 mil reais a mais. A avaliação do imóvel é um fator de acabamento. Eu até falei que quando você vai usar método comparativo, você tem que usar também o fator do acabamento, porque isso vai influenciar. O acabamento é de alto padrão, é de médio padrão, é de baixo padrão, e isso vai influenciar no valor final desse imóvel. Eu dei o exemplo da casa, que tem as mesmas especificações dos quartos, sala, cozinha, banheiro, garagem, só que a minha casa ela é feita com piso antiderrapante. E a casa aqui na mesma rua que a minha, que foi anunciada e vendida tem pouco tempo, ela tinha porcelanato. Ou seja, elas podem ter o mesmo preço, elas têm exatamente o mesmo tamanho, o mesmo metro quadrado, tudo igual. Aliás, quase tudo, né? Quase tudo igual. As especificações são as mesmas, mas o acabamento é diferente. Aí eu vou analisar o acabamento e fazer um cálculo pelo acabamento. Todos nós concordamos que porcelanato vale mais do que um piso antiderrapante. Então, na hora que eu for pegar para calcular, eu vou levar em consideração o acabamento e fazer o fator de variação entre esses imóveis. Eu até coloquei um exemplo, a área total de 100 metros, 100 metros quadrados, e esse imóvel foi avaliado em 300 mil. Alto padrão, o fator de variação sobe para 1,5. Já se é de médio padrão, esse fator de variação cai para 1,2. E se é de baixo padrão, o fator de variação cai para 1% só. Como é que é calculado? Determinar o padrão do imóvel, se aqui no exemplo, ele é um padrão B, que é um padrão médio, é da maioria das casas brasileiras. Aí você vai calcular o valor ajustado, né, com o valor base e o fator padrão. O padrão é de médio padrão, então ele tem uma variação de 1,2 percentual. O resultado, o valor ajustado desse imóvel com padrão de acabamento médio sobe para 360 mil. Você pega o custo básico desse imóvel, você calcula ele, você considera a área onde ele foi construído e o fator de acabamento. O fator de acabamento, ele tem essa variação. É alto padrão, é médio padrão, é baixo padrão. Você chega a uma média de valor. Fatores de padrão, como eu já disse algumas vezes nessa aula, variam de acordo com a região e o mercado, e é importante realizar uma pesquisa de mercado para determinar esses fatores adequadamente, além do acabamento, outros fatores como a localização, a idade do imóvel, características especiais, como piscina, churrasqueira, também são considerados na avaliação de acabamento. É alto padrão, é médio padrão ou é baixo padrão. Avaliação de imóveis para aluguel. A avaliação de aluguéis ela é feita utilizando um método de comparação de preços de aluguéis similares na área. Por exemplo, um apartamento de 80 metros quadrados. Imóveis similares ao apartamento, ele foi alugado por R$ 1.800, um de 90 metros quadrados. Já um de 75 metros quadrados foi alugado por R$ 1.500.
Já um imóvel de 85 metros quadrados, ele foi alugado por R$ 1.600. Lembrando que o meu apartamento ele tem 80 metros quadrados. Ou seja, qual é que vai ser a minha base de cálculo? A média. Muito bem. É como se fosse, é o mesmo cálculo que a gente viu no exemplo passado. Eu vou pegar a média dos valores para saber o custo unitário, também vou pegar a média desses valores para saber o metro quadrado nos aluguéis. Se todo mundo está alugando a casa, eu vou pegar uma casa, vou chegar na média desses valores, aqui a média é de R$19,27 por metro quadrado. Aí eu vou pegar o meu imóvel, tem 80 metros quadrados, e vou multiplicar pela média, ou seja, a estimativa do valor do meu aluguel é de R$1.541. Aí, meu apartamento tem. O prédio onde meu apartamento está tem 20 andares. Eu estou colocando o meu, mas eu moro na cobertura, tá? Eu morava na cobertura e agora eu quero locar esse imóvel. Todo mundo sabe que apartamentos da cobertura são maiores que os apartamentos. Como é que eu vou comparar? Porque, assim, o do primeiro andar também tem, também locou o imóvel dele, e aí eu vou comparar o meu imóvel, que é na cobertura, com o imóvel do primeiro andar, pelo valor que ele alugou? Não, mas eu posso fazer a média pelos valores similares. E aí também, nesse método comparativo, eu vou levar em consideração fatores de acabamento, porque a cobertura ela tem um acabamento melhor, ela tem mais espaço, muitas vezes tem uma piscina, tem área de churrasqueira, tudo isso tem que ser levado em consideração. E aí, ou então, na cobertura, moro ali no 10º andar. A média do preço tem o mesmo, se tiver a mesma dimensão de apartamento do térreo, eu vou me basear pelo valor do térreo e vou fazer a média desse valor. A homogeneização de fatores para avaliação de imóveis. A homogeneização dos fatores de avaliação do imóvel é um processo que busca padronizar as características de imóvel para garantir a comparação e avaliação desses imóveis para ser de uma forma mais justa e precisa. Isso é imprescindível quando a gente está falando de imóveis que vão utilizar os métodos comparativos. A gente já viu como é que você vai fazer essa comparação, quais são os fatores que você vai levar em consideração. Espaços para essa homogeneização de fatores. O que você vai identificar? Localização, padrão de acabamento, características físicas como tamanho, número de quartos, banheiros e tal, a idade desse imóvel, o estado de conservação desse imóvel também é muito importante, porque às vezes o imóvel é novo, mas é cheio de defeitos estruturais. As características especiais, como piscina, churrasqueira, área de lazer, etc., também é levado em consideração para você chegar num padrão de avaliação. A coleta desses dados, né, ela é feita por pesquisa de imóveis similares, você coleta essas informações sobre esses fatores de identificação, levando em conta, eu não adianta dizendo, está lá no anúncio da UOL, está assim, olha, casa 3 quartos está R$ 1.500. Ah, então eu vou pôr aqui
e esse imóvel também vale 1.500. Não, você precisa de coletar informações sobre os fatores de identificação, que é o quê? A localização, onde é que está esse imóvel? Qual que é o bairro? Qual que é o padrão de acabamento? Como é que o estado desse imóvel está? Porque pode ser o mesmo imóvel, mas está a mesma característica do imóvel, mas está em estado conservação totalmente diferente. Isso vai influenciar no valor. Utilizar como fontes anúncios de aluguel e venda, consulta de corretores, base de dados no mercado, o ajuste desses valores. Para cada fator identificado, aplicar um ajuste no imóvel avaliado. Por exemplo, a localização, se está numa área considerada melhor, aplique um ajuste positivo. Se está numa área menos favorecida, você tem um declínio do valor que você poderia gerar naquele imóvel. Vai ter um leve prejuízo, ou pelo menos vai deixar de faturar. Padrão de acabamento, as características físicas. O cálculo do valor final. Como é calculado? Após aplicar os ajustes, calcular o valor do imóvel considerando todas as modificações feitas, por exemplo, dos ajustes. O valor base do imóvel é 300 mil. Ajuste de localização, essa casa está num bairro de alto padrão, perto dessa casa tem 2 supermercados, o hospital fica a 10 minutos de carro, tem escolas conceituadas, tem um parque, tem área de lazer comunitária, tem praça pública, ou seja, a localização desse imóvel me permite valorizar na hora de vender. Tem tudo perto, isso é comodidade, as pessoas pagam por comodidade. Ajuste por padrão de acabamento. Aqui, vamos dizer que eu tenho porcelanato na sala. Aí já tem uns 5%. Ou então, eu tenho uma área gourmet, ela é coberta, a varanda, ela tem uma área retrátil, se tiver calor, você abre automatizado, entra sol, choveu, você aperta o botãozinho todo, tampa, para não molhar, isso tudo é padrão de acabamento. Eu tive uma valorização de mais 5%. E aqui deu 15%, 5% dá 15 mil. Qual é o final, então, desse imóvel que antes da avaliação dos métodos comparativos custava 300 mil reais, agora ele custa e ele pode ser comercializado pelo valor de 345 mil reais. Agora vamos para a avaliação de imóveis rurais. Como é que a avaliação de imóveis rurais ela pode ser feita? Ela vai ser feita, pode ser feita de diversos modos, cada um adequando a diversas situações, né, e características próprias dessa propriedade. Mas quais são os mais utilizados? O método comparativo, que a gente já viu durante essa aula. Eu iniciei a aula falando que ela é mais comum. Então, nos imóveis rurais, você também vai usar o método comparativo. O método de renda é o mesmo utilizado para imóveis residenciais. Utiliza a capacidade de renda desse imóvel. Ou seja, se você vai produzir alguma coisa, se a terra do meu imóvel rural é muito ativa, ela é ótima para plantação, na hora que eu for comercializar esse imóvel rural, isso vai ser levado em consideração, isso vai agregar valor. Ou então, a terra onde eu tenho minha propriedade rural é estéril, nada nasce, não dá para plantar muita coisa, é no máximo criar um gado, alguma coisa assim. Isso faz o quê? Uma desvalorização natural desse imóvel. O método de custo, né, avalia o custo de reprodução e substituição do imóvel, considerando o terreno,
e as especificações de construção. Aí mesmo passo a passo de que você usaria para avaliar um imóvel urbano, tá? Calcula os custos de terreno, estimar os custos de construção, reposição de estrutura, que no caso aqui a gente está falando de propriedade rural, então você tem casas, galpões, cocheiras, depende para que o imóvel rural era usado ou vai ser utilizado. E aí você subtrai a depreciação, se aplicável, para chegar no resultado final. Método de produção, utilizado principalmente em imóveis rurais voltados à produção agrícola ou pecuária. O valor de avaliação ele é baseado na terra e na capacidade produtiva dessa terra. Você pode estimar, como é que você faz isso? Essa avaliação. Você estima a produtividade desse imóvel, a quantidade de safra média que você consegue colher, o número de animais, se é criação de gado, o número de cabeças de gado que você manteve naquele espaço durante aquele tempo. Você calcula a renda líquida gerada por essa produção e aplica o método de renda para determinar o valor desse imóvel. Quanto você faturou enquanto você estava fazendo propriedade rural? Ela é uma terra produtiva? Quanto você faturava na safra? Tudo isso vai ser considerado na hora de avaliar esse imóvel rural para venda. Também você pode avaliar também o método de avaliação pode ser pela área do uso, né? Você considera diferentes áreas de uso da propriedade, áreas que são cultiváveis, de pastagem, a área de reserva, porque propriedades rurais têm áreas de APP, a área de APP é a área de desvalorização comercial, tá? Não ambiental, que o planeta agradece. Mas comercialmente não é interessante, porque a pessoa que comprar esse imóvel rural não vai poder mexer na área de APP, porque isso gera multas ambientais seríssimas e caras. As penalizações são muito graves, né? Então, assim, não pode se mexer na área de preservação ambiental. Então, se o imóvel rural tem área de preservação ambiental, isso é uma depreciação do valor comercial desse imóvel rural e tem que ser levado em consideração na hora da avaliação. Método da valoração dos direitos, né, que avalia os direitos associados ao imóvel, como o direito de exploração de recursos naturais, outros fatores que podem afetar o valor de custo desse imóvel. Aí, aqui, né, é importante considerar a legislação local, os direitos legais sobre o uso desse imóvel. Como eu falei, se você vai comercializar uma área rural, tem que olhar na legislação, se lá tem área de preservação ambiental, se esse imóvel está regularizado no INCRA, se está tudo certinho, isso também afeta o valor de avaliação desse imóvel. É como um imóvel urbano que esteja irregular, ele vai ter um preço de avaliação menor do que o mercado, porque a pessoa que comprar vai ter que regularizar. Assim também é uma área rural. Vamos falar um pouco sobre a execução da atividade pericial. A execução da atividade pericial, ela é feita por um técnico, né, um técnico em transações imobiliárias, que vai determinar o valor do bem imóvel de análises detalhadas e fundamentadas. Detalhada em quê? Fundamentada em quê? Todos os métodos que a gente já viu durante essa aula. Você pode escolher qualquer um dos métodos para chegar no valor de avaliação que você
perito, você técnico, julgar necessário. Não existe limitação, você vai adequar o método de acordo com a realidade. E você nunca usa um método só. Eu acho que vocês perceberam que durante a aula, mesmo explicando um método de avaliação, eu sempre interliguei com outros métodos de avaliação. Porque você nunca vai avaliar um imóvel com um único método de avaliação. Um método de avaliação vai ser predominante, mas outras características de outros métodos de avaliação precisam ser levadas em consideração. A definição, então, quando você vai prestar uma atividade pericial, você vai definir o objetivo dessa perícia. A primeira coisa, né? Você vai identificar o propósito dessa avaliação. É uma disputa legal? É um algo para venda? É inventário? É um tombamento, porque para você tombar um imóvel, para você alegar que ele tem fatores culturais, você tem que passar por uma avaliação, mas é uma avaliação histórica do imóvel, tem que contar a idade desse imóvel, toda a estrutura desse imóvel, então também se precisa ser feita uma perícia. Então, definição do objetivo da perícia, o contexto, qual que é o objetivo dessa perícia? Delimitar quais os aspectos desse imóvel vão ser analisados, porque não tem como analisar tudo numa perícia, né? Então, essa perícia é para quê? É para avaliar o valor do mercado, o estado de conservação, o valor histórico desse imóvel. É para o quê essa avaliação? Então, define o contexto, o escopo, beleza, o objetivo está definido. A contratação desse perito, a escolha, né? O perito vai ser nomeado judicialmente, se tratar de uma disputa judicial, ou então pode ser feito por particulares. Precisa, aqui coloquei, né, um profissional qualificado, com experiência em avaliações imobiliárias, e tenha credencial. Qual é a credencial necessária, gente? O CRECE, né, que é o Conselho de Corretores Imobiliários, também, ou pode ser outras avaliações, também é possível. Por exemplo, se você é especialista em direito imobiliário ou transações imobiliárias, você tem qualificação técnica para isso. Você é técnico em transações imobiliárias, você pode avaliar um imóvel, pode ser perito judicial, por exemplo. Tem qualificação técnica. Não precisa, por exemplo, ter o CRECE, que é o Conselho Regional de Corretores, para ser perito. Você não precisa ser corretor para ser perito, você pode ser técnico em transações imobiliárias, por exemplo, você tem a especificação. A coleta de dados, o que você faz nessa coleta de dados? Você reúne documentos necessários, como escrituras, serviços de propriedade, plantas, projetos, dados de mercado, informações sobre imóveis similares na região, inclusive vendas recentes, aluguéis e as características do mercado. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se fazer uma perícia sobre um imóvel. A inspeção desse imóvel, né? Avaliação física, você vai e faz uma visita a esse imóvel e detalha tudo o que você vê de aparente. Tem que ser considerado tamanho e layout do imóvel, estado de conservação e manutenção, acabamentos e características especiais, a localização e a acessibilidade. Aí você pode, né, escolher um método de avaliação de todos aqueles que a gente já falou durante a aula e aplicar os ajustes necessários de acordo com a função. A elaboração desse laudo pericial, como é feito? Tem que incluir a identificação desse imóvel,
objetivo da avaliação, metodologia utilizada e análise detalhada e justificada dos valores apresentados, conclusão do valor estimado do imóvel. Clareza e objetividade, responder aquilo que você foi perguntado, embasado com dados técnicos. Aí você apresenta a defesa do laudo, né? Porque pode ser, principalmente se for uma disputa judicial, uma das partes pode ficar insatisfeita. Se ele não entendeu muito bem, quer um pouco mais de explicações sobre o laudo, aí você vai apresentar a sua defesa do laudo, vai explicar, vai comparecer em audiência, em reunião. A conclusão e recomendação que tem que constar nesse laudo pericial. O laudo deve indicar o valor final do imóvel, fundamentado em todas as análises que foram feitas e as recomendações, no caso, se for necessário, né? Recomendações sobre utilização do imóvel, em melhorias que possam valorizar esse imóvel. Aqui eu vou mostrar para vocês agora um laudo de avaliação judicial de um perito em processo. Bom, bom, aqui nesse processo, né, é um cumprimento de sentença, locação de imóvel. Aqui as partes do processo. Quem que fez a perícia? É uma arquiteta, perita judicial, ou seja, ela não tem carece, não, ela é arquiteta. Ela não é corretora de imóvel. Como a gente falou assim, a qualificação, você tem que ter um lastro, né? Você tem que ter qualificação para a função de perito. Não necessariamente precisa ser corretor de imóvel, você pode ser técnico em transações imobiliárias, você pode ser arquiteto, você pode ser engenheiro. Aqui, no caso, a perita, ela é arquiteta. Vamos só passar assim para a gente ver, não vai dar tempo de aprofundar por causa do horário, mas a gente pode dar uma olhada aqui se ela seguiu todas as recomendações do material. Ó, o índice, a apresentação, as premissas, a localização desse imóvel, a vistoria realizada, a descrição do imóvel, a documentação desse imóvel que foi analisada, qual foi o método de avaliação, e como a gente viu, ela pode escolher qualquer método, mas ela tem que dar uma explicação fundamentada de qual método ela escolheu e o porquê. Tratamento dos elementos de pesquisa imobiliária, o levantamento fotográfico, resumo das áreas, elementos de referência, tratamento de fatores, o intervalo de discrepância, a conclusão. A apresentação, né, aí ela estava se apresentando, as premissas que
o que ela usou para fazer o trabalho dela e o que ela fez nesse trabalho. Aqui até deixou claro aqui, ó, que não foram efetuadas investigações quanto à veracidade e validade dos documentos apresentados, prestando-se a boa-fé de seus conteúdos admitidos como sendo verdadeiros e confiáveis. Eu não fui no cartório verificar se a documentação era de fato verdadeira. Tá? Foi avaliado a matrícula desse imóvel, onde ele está registrado. A vistoria, né? A vistoria trata-se de um imóvel penhorado. Essa perita não logrou êxito em localizar o advogado executado, apesar de várias tentativas de buscas. A impossibilidade de avaliação interna está regulamentada na BNT, no item 7352, sendo possível a utilização de localização, imóvel ou bem paradigma. Aqui, nessa perícia, ela não conseguiu fazer a visita ao local do imóvel penhorado. Ela teve que fazer essa visita por imóveis parecidos a ele. Aqui vai mostrar a imagem topográfica, a localização por satélite, os melhoramentos públicos, porque isso é levado em consideração na perícia, né? A área onde está esse imóvel, o bairro, o lugar, onde está sendo estudado, o que tem? Tem água, tem esgoto, iluminação pública, gás natural, TV a cabo, pavimentação, serviços urbanos. O que tem em volta? Tem correio, tem escola pública, tem comércio geral, tem segurança pública, assim como circunvizinhança e localização. O imóvel está localizado na Praia do Sonho, como pode ser observado no mapa, o imóvel está inserido numa região residencial com predomínio de casas térreas assobradas de padrão econômico, assobradadas de padrão econômico. A descrição desse imóvel. O imóvel faz parte de um terreno plano, o nível dos logradores, o seu solo é aparentemente firme e seco, o imóvel é composto por casas assobradadas, tipo condomínios residenciais, com portão de pedestres e portão de garagem de veículos, possui sala, lavabo, cozinha, área de serviço de pavimento térreo, 2 quartos, banheiro, varanda e pavimento superior. A documentação foi analisada, a matrícula apresentada, e qual o método de avaliação que ela usou em engenharia fiscal? Ela colocou para determinação de valor de mercado de imóvel avaliando, cabe consignar a definição do valor de mercado padronizado em qual norma que ela usou? A norma NBR 14653 e 2. A avaliação de bens, a BNT, e substituiu em partes a NBR 567, avaliação de imóveis urbanos. A quantia mais provável pela qual se negocia voluntariamente um bem numa data de referência dentro das condições do mercado vigente. Aí ela colocou todas os métodos de avaliação, né? A avaliação de mercado, ela citou no nível de engenheiro, né? Professor engenheiro, e o método comparativo direto que ela utilizou. Por quê? Porque ela não adentrou em imóvel, então ela fez um método comparativo. Como era um condomínio residencial, ela
mercado similares para chegar no preço médio desse imóvel. Eu vou deixar aqui no último slide o link para esse laudo, para vocês entrarem e poderem ter acesso. É bem interessante vocês verem com calma, ver o método que ela usou, o cálculo que ela fez, como é que ela fez esse método comparativo. A título de curiosidade, o processo é público. Vocês também podem pesquisar o processo e ver o que aconteceu nesse processo a partir da perícia apresentada por ela, tá? Pessoal, por hoje é só. Para mim é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tenham todos uma excelente noite. Até a próxima.